Recentemente, perdemos um familiar de forma súbita, onde houve um certo tipo de negligência por parte da equipe médica, onde atrasaram o diagnóstico. A minha pergunta é: se este caso de morte estava previsto no plano espiritual, se estava programado que a pessoa desencarnaria da mesma forma? Creio que nada foi propositalmente, mas algo de diferente poderia ter sido feito. Existe morte por acaso? Estamos nos apegando na espiritualidade para conseguirmos seguir adiante. Forte abraço. Com você. Se a desencarnação aconteceu porque houve a intencionalidade da morte, por exemplo, uma pessoa veio e intencionalmente praticou um ato com o objetivo de ferir, a morte não é planejada para ser assim, ela está acontecendo porque alguém está, digamos assim, tomando nas suas mãos o poder de decidir o destino do outro. Essa desencarnação estava dentro do quadro de possibilidades, né? Porque não é necessário que ninguém mate ninguém para que alguém desencarne, mas essa desencarnação acaba acontecendo por uma ação de alguém que toma essa decisão. Então, por quê? Porque tem a intencionalidade de matar, a intencionalidade de se matar. Então, aí, na hora que você faz isso, existe a ação do indivíduo interferindo dentro da programação. Se não há intenção de matar, se não existe a intenção verdadeira de fazer isso, e o fenômeno acontece, o cara está limpando a arma, e a arma dispara e mata uma pessoa, a pessoa não teve a intenção de fazer, ela deu uma ré no supermercado e com a ré que ela deu sem olhar para trás, ela machucou, matou, sei lá, uma pessoa. Se você faz e não tem a intenção, então entende a doutrina espírita que houve uma programação para que isso acontecesse, porque ninguém agiu intencionalmente para fazê-lo. O fato de ter sido através de uma desídia do médico, de uma negligência médica, não significa que teria que ser por esse canal que ele iria ter que desencarnar. Por quê? Porque se ele tivesse que desencarnar por um erro médico, eu teria que programar o médico para errar. E, evidentemente, isso não é planejado. Ninguém planeja o que é errado. Então, como é que a gente entende isso? A gente entende que a desencarnação aconteceria por essa época, um erro médico. Às vezes o médico faz tudo certinho. Eu tive um primo, mês passado. Ele fez a cirurgia, não, foi tudo bem, não teve problema nenhum. Ele teve alta, ele saiu do hospital, chegou em casa, ele teve um ataque cardíaco. Isso acontece, ou seja, existem várias possibilidades, um acidente de carro, uma doença que aparece, uma infecção hospitalar, um determinado fenômeno que nem se imagina. Outro dia eu vi um rapaz jovem, saudável, que teve uma infecção dentária, uma infecção no dente. O dente infeccionou, deu uma septicemia e ele faleceu de uma inflamação dentária. Então, existem muitas possibilidades de se acontecer um desencarne. No caso específico que a desencarnação se deu pelo erro do médico, que é o que se crê, né? Está se admitindo que houve, de fato, um erro médico, que pode não ter acontecido. Pode ter acontecido que não houve o erro e ele realmente desencarnou ali na mesa. Mas vamos admitir que houve o erro médico, aproveitou-se o erro. Então é assim, ninguém está esperando que a pessoa desencarne. Aí ela é atropelada, ela pega uma Covid e desencarna, ela tem uma doença, o dente inflama, dá uma septicemia. E a gente fica chocado quando isso ocorre, a gente fica escandalizado quando alguém, de uma maneira muito brutal, desencarna. Meu Deus, fulano, semana passada a gente estava conversando, desencarnou.
Então, quando acontece algo assim, a gente fica muito chocado. A gente se escandaliza quando isso se dá. Mas faz parte do mecanismo da lei de causa e efeito. Só que quando no entorno do indivíduo existem pessoas desequilibradas, existem pessoas que erram, pessoas que podem estar com a intenção de matar ou sem a atenção devida e geram os acidentes, eles são usados como instrumento para que o planejamento aconteça. Usa-se os que estão, de certa maneira, inaptos para o trabalho, estão desatentos com relação ao trabalho, e a pessoa desencarna na mão dele. Ou seja, é necessário que o escândalo venha, ou seja, é necessário que a lei se cumpra, que a desencarnação que estava prevista para acontecer, aconteça. E vai ficar todo mundo escandalizado com a desencarnação. Agora, pode acontecer que ela ocorra pela mão de alguém, que tenha um responsável, porque Deus não precisa disso para desencarnar as pessoas, tem 1000 formas de desencarnar. Cai um raio, a pessoa tem um infarto fulminante, mas pode ser que alguém, pela sua ação, tenha interferido dessa desencarnação, de maneira que ele foi, de certa forma, o responsável. Então, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier, porque as pessoas culparão o indivíduo e ele vai, de certa forma, estar envolvido pela sua incúria, mas não que tenha sido ele o verdadeiro responsável pela desencarnação, porque ele não teve a intencionalidade. Ele foi um instrumento, ele foi usado para que o outro desencarnasse, sem que coubesse a ele essa condição de alterar o destino das pessoas. O outro desencarnaria de outra forma. Agora, como houve alguém desatento, ele vai ser usado como instrumento para a desencarnação, para que ele aprenda a não ser nunca mais.